Olá, bem-vindos à aula de Cálculo 4. Este é o segundo vídeo, onde nós veremos o comprimento de arco e a curvatura da curva. Passando aqui o próximo slide, comprimento de arco, né? Então vamos ver o comprimento de arco, curvatura da curva e veremos o que são os vetores, né? Normal e binormal. Então, vamos começar com o comprimento do arco. Então, vamos considerar uma curva cuja equação vetorial é essa daqui que nós já vimos, né? Em vídeo anterior, tá? Aonde o parâmetro t ele está definido no intervalo de A a B. Ou uma equação paramétrica, né? Equivalente aqui como essa aqui que vocês estão vendo, tá? Onde x vai ser o f de t, o y é o g de t e o z é o h de t, tá? Aonde as derivadas dessas funções componentes aqui, né, que chamei de f', g', h', são funções contínuas, tá? Então, se a curva é percorrida uma única vez, né, à medida que t vai crescendo de A para B, né, e sendo L o comprimento do arco dessa curva definida pela função vetorial r de t, né, no intervalo de A a B, tá? Então é possível mostrar o seguinte, que o comprimento desse arco, né, que vai do ponto definido para t igual a A até t igual a B, ele vai ser, né, a integral definida no intervalo de A a B do módulo da derivada r de t, né, dt. Bom? Então, a partir dessa ideia, podemos então generalizar aqui que o comprimento do arco ele vai ser a integral definida da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas das funções componentes. Bom, é isso aqui. E aí nós temos aqui uma definição 2, tá? Porque para essa definição 1, eu estou calculando aqui para encontrar um número, tá? Dentro de uma unidade de medida de comprimento. Na definição 2, nós temos uma função para o comprimento do arco, tá? A partir de um ponto definido em A, né? Então, ou seja, né, para t maior do que A, tá? E sendo t estando dentro do intervalo de A a B. Bom, então está aqui a função vetorial, né? Vocês estão vendo, aonde t vai estar no intervalo de A a B e R', né, que é a função vetorial, ela é contínua, né, na curva C e percorrida uma única vez, né, dentro desse intervalo. Então, podemos definir como sendo essa integral aqui, tá? Que vai de A até t, onde t aqui ela é a variável, tá bom? Então, isso aqui ele vai resultar em uma função que eu estou chamando de S de t, que é a função do comprimento do arco. Então, vamos ver então esse primeiro exemplo aqui. Calcule o comprimento do arco da hélice circular de equação r de t igual cosseno de t vezes i mais seno de t vezes j mais t vezes k, né? Do ponto, né, 1, 0, 0 até o ponto 1, 0, 2π. Tá? Então, só de observar aqui quem são esses pontos aqui, tá? A gente consegue identificar quem é t, tá? Só da gente saber quem são esses pontos aqui, tá? A partir disso aqui, né? Por quê? Observe que a terceira coordenada do ponto é exatamente o valor de t, né? Como vocês podem observar aqui, ó, tá? Então, só a partir, né, desse terceiro ponto, dessa terceira coordenada. Então, com isso, nós podemos observar que nesse ponto aqui, o t ele é 0 e nesse ponto aqui, né, o t vai ser 2π, né? Então, vou até escrever aqui, né, que para esse ponto aqui, o t é igual a 0, que é o ponto de origem, né? E esse ponto aqui, que é o extremo do arco, né, ele vai ser t igual a 2π. Com isso, já conhecemos qual é o intervalo que o arco, né, dessa função aqui vetorial ela está definido, né? Então, 0, ele é menor ou igual a t, é menor ou igual a 2π, né?
E por essa equação vetorial, né, nós vamos precisar de conhecer quem é a derivada dessa função aqui, tá? Lembrando que o comprimento do arco, né, cuja equação vetorial é essa, e o parâmetro está entre 0 e 2π, ele vai ser o quê? Ele vai ser a integral de 0 a 2π do módulo da derivada de R, né? R de t, ó, dt. Pronto. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Isso aqui, então, vai ser a integral de 0 a 2π, tá? O módulo de R de t dt, né? Desculpa, o módulo de R' t, né? Ele vai ser a raiz quadrada do quê? Da derivada, né? Da primeira função componente. Então, a primeira função componente aqui é o cosseno de t, né? Então, a derivada do cosseno de t é menos seno de t, né? Então, vai ficar menos seno de t elevado ao quadrado, mais a derivada da segunda função componente, né? A segunda função componente é o seno de t, então a derivada dela vai ser o cosseno de t, isso aqui também elevado ao quadrado, mais a derivada da terceira função componente, né? A terceira função componente aqui é o t, né? Essa daqui, né? Então, a derivada de t é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado. E agora é só a gente resolver isso aqui, tá? Aqui vai dar 1, correto? Né? Porque o quadrado de menos seno de t é o quadrado do seno de t. E somado com o quadrado do cosseno de t aqui, né? O quadrado do cosseno de t, essa soma aqui dá 1, né? E aí, somado com 1 ao quadrado, dá 2. Então, aqui vai ficar a integral de 0 a 2π da raiz quadrada de 2 dt. Pronto. Então, a integral da raiz quadrada de 2 dt é a raiz quadrada de 2t, né? Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 2t, onde o t, né, ele vai estar variando de 0 a 2π, né? Então, no final, nós temos que vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 2π menos 0, né? E aí, dessa forma, o comprimento desse arco aqui vai ser o quê? 2 raiz quadrada de 2π. Unidades de comprimento, né? Tá? Então, tá aí a solução do exemplo 1. E aqui, vamos dar uma olhada, né? Essa linha preta é a curva, né, que está sendo estudada, que vai desse ponto aqui, que é o ponto A, até esse ponto aqui, né? Então, vejam que essa linha, né, essa curva, o arco que está sendo estudado, ele só passa uma vez só dentro desse intervalo, né? E ele dá essa volta aqui sobre a superfície de um cilindro, tá? Nós já vimos essa curva aqui no vídeo anterior, tá? Então, é só para a gente recordar. Onde nós vamos aqui, né? Reparametrizar a hélice circular, R de t, igual ao cosseno de t, né? Ou seja, é a mesma função, né? Equação, né? A mesma curva que vimos do exemplo 1, utilizando o comprimento do arco medido a partir desse ponto 1, 0, 0, na direção do crescimento de t, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos encontrar uma curva, né? Onde t ele tem que ser maior ou igual a A, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a função S de t, e ele é igual, né, a integral, no caso, a que a gente já sabe que... Eita, aqui não é A não, desculpem, gente, tá? Aqui, no caso, ele vai ser 0, né? Tem que ser maior ou igual a 0, porque t aqui, ele é igual a 0, tá? Então, ele vai de 0 a t, na mesma expressão, né? Raiz quadrada de quem? Do menos seno. Eu vou chamar aqui de u, né? Vou trocar aqui a variável, já que o t está aqui. Mais, né? A derivada do seno, que é o cosseno, aqui ao quadrado. Cosseno de t ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, né? Que é a derivada de t, né? Na verdade, a gente está só repetindo o cálculo que foi feito no exemplo 1, só que em vez de fazer em um intervalo fechado, né,
Ele, na verdade, vai ser um intervalo que ele é fechado à direita, né? Desculpa, à esquerda, e à direita, né? Ele é aberto, vai para o infinito, pode ir para o infinito, tá? Então, isso aqui nós já fizemos, né? Então, ele vai ficar a raiz quadrada de 2, U, só que aqui ele vai variar de 0 a t, bom? E aí, com isso, nós vamos ter, então, o quê? A raiz quadrada de 2t, né? Bom, então veja, eu tenho aqui, então, a função s de t igual a raiz quadrada de 2t. Então, eu posso encontrar aqui, com essa função, né, o comprimento do arco em função do parâmetro t. Só que o problema aqui, ele pede para reparametrizar, tá? Então, utilizando o comprimento do arco, ou seja, eu vou reparametrizar, então, de modo que eu vou escrever, então, a função t em função de s, tá? Ou seja, eu vou escrever a função do parâmetro t em função do comprimento do arco. Então, vamos substituir, então, esse s de t por s, né? Então, isso aqui vai ficar assim, né? Então, s, ele vai ser igual a raiz quadrada de 2 t de s. Vamos escrever assim. Então, dessa forma, nós temos que o t de s, ele vai ser o quê? S sobre a raiz quadrada de 2, tá? E aí, racionalizando o denominador, vou multiplicar aqui tudo pela raiz quadrada de 2, tá? Então, dessa forma, nós temos aqui, né, que o t de s, ele vai ser, né, a raiz quadrada de 2 vezes s sobre 2, tá? Então, dessa forma, eu posso achar o valor do parâmetro t em função do comprimento do arco. Agora vamos dar uma olhada sobre a curvatura da curva. Então, a terceira definição, né? O que é uma curva suave? Então, é uma parametrização de R de t, né? Da curva R de t, ele é chamada de suave em um intervalo I se a derivada de R for contínua e a derivada de R de t for sempre diferente de zero dentro desse intervalo. E uma curva, ela é chamada de suave se ela tiver uma parametrização suave, tá? Então, uma curva suave, ele não tem quebras abruptas ou cúspides quando o seu vetor tangente gira, né? E ele o faz de forma contínua. Então, vamos dar uma olhada nessa figura, né? Então, a gente pode ver que o tesão de t, né? Eu estou chamando aqui de tesão de t, na verdade, ele é o vetor tangente unitário, tá? No ponto definido pelo parâmetro t, né? Então, ele muda de direção muito devagar quando a curva C é razoavelmente reta, né? Mas muda de direção mais rapidamente quando a curva C se dobra ou retorce acentuadamente. Então, observem aqui, tá bom? Então, vocês vão observar que para esses pontos aqui que eles estão igualmente espaçados, né? O vetor tangente unitário que vocês estão observando aqui, ele vai mudando de direção de forma muito suave, tá? Já nesses pontos aqui, aonde você pode observar que a curva está meio que se redobrando, né? se dobrando, se contorcendo, observe que desse ponto para esse, né? O vetor unitário tangente, né? O vetor t, ele tem uma mudança muito brusca de direção, né? O mesmo acontece quando ele passa para esse ponto aqui, depois para esse ponto, né? E em seguida você começa a observar uma certa suavização, mas daqui para esse ponto aqui, ó, observa também que ele tem uma mudança abrupta também, tá bom? Então significa que desse ponto até esse, nós estamos observando aqui uma curva mais suave, tá? E desse ponto para esse também, né? Agora, esses pontos aqui, né? A partir desse, né? Até chegar a esse daqui, a gente vê mudanças muito bruscas
do vetor tangente unitário. Então, só de observar essa figura, a gente observa então, né, que essa região, né, que vai desse ponto até esse, né, esse arco aqui, ele não é suave, né? Agora, vindo desse ponto até esse daqui, nós estamos vendo uma curva suave. Então, vocês podem observar aqui, então, que a curvatura, né, a ideia da curvatura seria o quanto esse vetor tangente, né, unitário, ele muda de direção rapidamente, né, de um ponto para outro, né? Então, quando ele tem uma mudança de direção muito brusca, né, então ele tem uma taxa de variação, vamos dizer assim, a gente então observa que não tem uma suavidade, né? Já quando a mudança de direção ela não é muito rápida, então ele dá uma ideia de uma suavização ali naquela curva. A gente apresenta a definição 4 aqui, que é a da curvatura da curva, né? Então a curvatura de uma curva, que eu estou representando aqui por K, ele vai ser o quê? O módulo, né, da derivada da tangente, né, do vetor tangente unitário em relação a S, né? Lembrando que S aqui ele representa a função de comprimento do arco. Tá? Nós vimos no exemplo 2 uma reparametrização, tá? Onde podemos determinar o valor do parâmetro T em função do comprimento do arco, né? Mas aqui no caso K, ele seria uma taxa, né? Que é o módulo da derivada do vetor tangente unitário em relação ao comprimento do arco. Tá? E aí, só para lembrar aqui, eu coloquei aqui, né, a fórmula do vetor tangente unitário, né, considerando que a curva foi dada em função de uma equação vetorial R de t, então o vetor tangente unitário ele vai ser o quê? A derivada de R, que vai dar um vetor, dividido pelo módulo dessa derivada de R. Então, seguindo aqui o próximo slide. Então, a curvatura ele pode ser mais simples se a gente calcular em relação ao parâmetro t, né? Então, ali na definição 4 a gente apresentou a taxa em função do comprimento do arco. Mas podemos também definir, né, encontrar essa taxa em função do parâmetro t. Então, se for usar o parâmetro t, ele vai ser o quê? Ele vai ser o módulo de t', ou seja, o módulo da derivada do vetor tangente unitário dividido por R'. Então vejamos esse exemplo. Mostre que a curvatura de um círculo de raio A é 1 sobre A. Então está aqui o exemplo 3, né? Então vamos ver o seguinte. Digamos então que a função vetorial, né? Vou buscar aqui, R de t, do círculo, ele pode ser escrito como sendo o cosseno, como o raio é A, né? Então vai ficar A vezes o cosseno de t e A vezes o seno de t, né? Função, a equação vetorial do círculo, né? De raio A. Então, como ele quer que a gente mostre qual é a curvatura do raio, né? Então a gente está escrevendo aqui a equação vetorial em função do parâmetro t, né? Então, nós temos então que K, vamos escrever assim, K de t, antes disso, né? Vamos encontrar então o vetor tangente unitário em função do parâmetro t. Né? Então, o vetor tangente unitário, lembrando, vai ser o quê? Vai ser o R' de t sobre o módulo de R' de t, né? Sobre esse módulo aqui. Então, isso aqui vai ficar, né? O R' de t, ele vai ser, né? Vamos botar aqui. Vai ser a derivada, né, do cosseno de t. Então, vai ficar menos A seno de t. E a segunda coordenada vai ser a derivada do seno de t, que é cosseno, né? Então, fica A cosseno de t, né? Sobre o módulo, né? Isso daqui que vai ser o quê? A raiz quadrada de A. Vamos botar assim. A raiz quadrada de A seno de t ao quadrado mais A, esqueci do menos aqui, né? Mais A cosseno de t, né? Ao quadrado. Isso aqui é o módulo de um vetor, né? Se caso vocês não lembrem, né, disso aqui, né? Dessa fórmula aí, vocês
coloquem, por favor, nos comentários aí do Classroom. Bom, então, se vocês observarem aqui o denominador, né? Isso aqui vai ficar, né? Vamos botar aqui, vou fazer devagarinho, vai ficar melhor, né? Fica menos A sobre a raiz quadrada aí vai ficar assim, A ao quadrado vezes quadrado do seno de t mais o quadrado do cosseno de t, né? Ele vai ficar assim. Se vocês fizerem o cálculo direitinho aqui, vocês vão ver que vai ficar assim o denominador. Bom, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de t vai dar 1, né? Então, no final fica a raiz quadrada de a, que é o próprio a. Então, no final o vetor fica assim, né? Menos seno de t e o cosseno de t. Esse aqui vai ser o vetor tangente unitário, né? Isso aqui, lembrando que ele vai dar 1, né? No caso, esse módulo, né? O módulo desse vetor, tá? Então, agora já temos o vetor tangente unitário. Então, podemos agora calcular a curvatura, né? O K de t, né? Então, o K de t, ele vai ser o quê? Ele vai ser a derivada do vetor tangente unitário em módulo, esse módulo aqui, sobre o módulo de R' de t, né? Isso aqui vai estar em módulo, bom? Então, o módulo da derivada, né? Do vetor tangente unitário, ele vai ser o quê? Ele vai ser a raiz quadrada do quadrado, né? Do menos seno de t. Então, a derivada do seno é o cosseno. Então, vai ficar menos o cosseno de t ao quadrado mais o quadrado da derivada do cosseno de t. A derivada do cosseno de t é o menos seno de t, né? Então, vai ficar menos seno de t ao quadrado, né? E sobre o módulo de R' de t, né? Aí lembrando que R' de t, cadê o R' de t, né? É esse denominador aqui, ó. Tá? Ou, desculpa, é o numerador, né? Esse numerador aqui vai ser o menos A seno de t e A cosseno de t. Então, vai ficar raiz quadrada de menos A seno de t ao quadrado. Ou melhor, a gente nem precisa escrever esse cálculo aqui embaixo, porque aqui já foi calculado, né? É o denominador, né? Então, o denominador deu o A, né? Ele ficou A apenas. Então, eu já posso colocar até direto, né? A. Vai ficar assim. Então, em cima aqui, ele vai ficar a raiz quadrada do quadrado do cosseno de t mais o quadrado do seno de t, né? Sobre A. Então, a soma aqui, né? Do quadrado do seno mais o quadrado do cosseno dá 1 e a raiz quadrada de 1 é 1, né? Então, isso implica dizer que, né? O K de t, ele vai ser 1 sobre A. Bom, se eu fui muito rápido, algum ponto, vocês coloquem aí no Classroom, tá? Que aí eu procuro detalhar aí a dificuldade que vocês tiveram aí em algum ponto que eu tenha dado algum salto. Bom, teorema 2, né? A curvatura dada por uma função vetorial, né? Então, vimos no teorema 1 que podemos encontrar a taxa de variação utilizando o vetor tangente unitário e utilizando a equação vetorial da curva, né? Mas aí aqui a gente apresenta então o teorema 2, onde você não precisa utilizar o vetor tangente unitário, tá bom? Então, se você conhecer, né, a equação tangente, né, a equação vetorial da curva, então a gente pode encontrar a curvatura direto, né, utilizando a primeira e a segunda derivada da equação vetorial, tá bom? Então, a curvatura da curva, né, em função do parâmetro t, ele vai ser o quê? Ele vai ser o módulo do produto vetorial da primeira com a segunda derivada da equação vetorial, dividido pelo cubo do módulo da derivada da equação vetorial. Então, exemplo 4, determine a curvatura da cúbica retorcida R de t, que é igual a t ao quadrado, t ao cubo,
em um ponto genérico e em 0, 0, 0, né? Então, vamos utilizar como ponto genérico, então, t, né? A variável t mesmo, e partindo de 0, né? Então, vamos resolver esse exemplo aqui. Então, vejamos aqui, tá? Nesse ponto, t é 0. Nesse ponto aí, t vai ser 0. Então, vamos primeiro encontrar a curvatura em função de t, né? Que é o mais simples da gente encontrar. Então, a curvatura, né? O k de t, ele pode ser dado, né? Como sendo o módulo do produto vetorial de r' de t por r duas linhas de t, né? Então, significa dizer aqui que nós temos que encontrar a primeira e a segunda derivada de r aqui, tá? Isso aqui, né? Dividido por r' de t elevado, né? O módulo de r' de t elevado ao cubo, tá? Então, primeiro passo, vamos encontrar aqui quem é r' de t. Então, r' de t aqui, ele vai ser, né, a derivada aqui de t, que é 1. Depois, a derivada de 2t, ou desculpa, de t ao quadrado, que é 2t. E depois, a derivada de t ao cubo, que é 3t ao quadrado, né? Eu já tenho o r'. E agora vamos encontrar o r duas linhas, né? R duas linhas de t, a segunda derivada de r, né? Então, vai ser a derivada de r', né? Então, a derivada de 1 é 0. Depois, a derivada de 2t, que é só 2. E, por fim, a derivada de 3t ao quadrado, que vai ser 6t, né? Bom, e agora, né, para terminar... Quer dizer, para terminar não. Falta a gente encontrar o produto vetorial entre r' e r duas linhas, né? Então, vamos recordar aqui o produto vetorial, né? Então, r' de t... produto vetorial com R duas linhas, né, de t. Então, isso aqui a gente resolve assim, vai ser o determinante dessa matriz aqui, né? A gente começa com I, J e K, que são vetores canônicos, né? E aí agora a gente coloca as funções componentes de R' de t, que é 1, 2t e 3t ao quadrado. E agora as funções componentes de R duas linhas de t, né? Que aqui foi 0, 2 e 6t, né? Aí eu vou repetir as duas primeiras colunas, né? O I, J, depois 1 e 2t, depois 0 e 2, né? E vamos achar esse determinante aqui. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Então, vai ficar assim, né? I vezes 2t mais vezes 6t, né? E dá o quê? 12t ao quadrado. E depois, j vezes 3t ao quadrado vezes 0, que dá 0j, né? Vou botar aqui, 0j. Agora, k vezes 1 vezes 2, que dá 2k. Lembrando que, assim, esse k aqui, né? Que eu acabei botando aqui, ele não é esse k aqui, tá? Ele é diferente. Então, para não haver nenhuma confusão aqui na resolução do problema, eu vou substituir esse K por U, tá bom? Então, só para deixar claro aqui, deixa eu até colocar aqui para não haver nenhuma confusão, tá? O I, ele representa o vetor 1, 0, 0. O J, ele vai representar o vetor 0, 1, 0. E o vetor U, que eu estou usando, normalmente na fórmula a gente utiliza K, né? Mas aqui eu vou chamar de U, que é o vetor 0, 0, 1. Beleza? Tá? Aí assim a gente evita qualquer confusão. Tá? Então, ao invés de ser K, aqui eu vou chamar de U. Menos, agora voltando aqui, né? J, 1 vezes 6t, então fica 6tj. Depois I vezes 3t ao quadrado vezes 2, que dá mais 6t ao quadrado I. E agora o U, né? U vezes 2t vezes 0, que dá 0U, né? Mais 0U. Tirando aqui, né? Dos parênteses, então eu tenho 12t ao quadrado aqui e somado com 6t ao quadrado I, né? Que vai dar 18t ao quadrado I. Aí 0j com né? Menos... Opa, só uma confusão que eu cometi, tá? 6t ao quadrado I menos 6t ao quadrado I. Aqui vai ficar 6t ao quadrado I, tá?
Aí agora, 0J menos 6TJ. Então, fica menos 6TJ. E 2U menos 0U, que fica mais 2U. Pronto. Esse é o... agora ele quer em módulo, né? Lembrando que isso aqui está em... Vou tirar aqui, que aí depois a gente calcula o módulo. Fica mais simples depois, tá? Então, o produto vetorial aqui vai ser 6t ao quadrado menos 6t e 2, né? Então, esse é o produto vetorial da primeira derivada com a segunda derivada, tá? E aí agora vamos resolver, quer dizer, o R' de t a gente já calculou, agora é só aplicar na fórmula agora, né? Então, vai ficar, né? K de t, ele vai ser o módulo do produto vetorial, então vai ficar do produto vetorial da primeira derivada com a segunda derivada. Então, vai ficar 6t ao quadrado elevado ao quadrado, mais menos 6t, isso aqui também elevado ao quadrado, isso aqui é o módulo de um vetor, né? Mais 2 ao quadrado. E embaixo, vamos elevar ao cubo, né? O módulo da primeira derivada, né? Então, vai ficar, a primeira derivada é 1, 2t e 3t ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais o quadrado de 2t mais o quadrado de 3t ao quadrado. Bom, aqui. E aí, só tirar agora dos parênteses, né? E aí a gente já encontra a curvatura da curva em relação ao ponto genérico t, né? Então, no final ele fica assim, né? A raiz quadrada, né? Já que está tudo ao quadrado. Aí 6t ao quadrado fica 36t à quarta, mais aqui menos 6t ao quadrado fica 36t ao quadrado. E 2 ao quadrado, que dá 4, né? Sobre... Aí embaixo, esse 3t ao quadrado elevado ao quadrado fica 9t à quarta. O quadrado de 2t fica 4t ao quadrado. E o quadrado de 1, que é 1, né? Então, essa é a curvatura da curva. Deixa eu só diminuir um pouquinho, ficou grande aqui, né? Aí, então, essa é a curvatura da curva em um ponto genérico t. Agora, se eu quiser a curvatura da curva na origem, né? Nós vimos aqui que na origem t é igual a 0, né? Então, vamos substituir aqui, né? T por 0 aqui na função de k, né? Então, k de 0. Então, k de 0 vai ser, né? A raiz quadrada de 36 vezes 0 à quarta. Melhor a gente, né? Aonde tem t vai dar 0, então no final vai ficar 4 sobre 1, né? E a raiz quadrada de 4 sobre 1 é 2. Então, na origem, a curvatura da curva é 2. Pessoal, eu esquecendo aqui de colocar uma coisa, né? Que o denominador, ele tem que estar elevado ao cubo, tá? Então, aqui eu esqueci só de elevar ao cubo aqui, ó. Tá? Então, denominador aqui a gente eleva ao cubo. Então, só vai ficar 1 ao cubo, né? E no final dá 2. Agora vejamos esse daqui, né? Então, para um caso especial de uma curva plana, né? Que ela é definida nessa equação, nessa função, né? Y igual a f de x. Se eu quiser escrever ela na forma de uma função, de uma equação vetorial, eu posso escrever dessa forma aqui, né? R de x igual a xi mais f de x igual mais f de x vezes j, né? Então, a primeira função componente aqui, né, vai ser o x, e a segunda função componente vai ser o f de x. E aí, se eu quiser calcular a curvatura da curva, né, em função de x, né, então ele vai ser o módulo da segunda derivada, de f de x, sobre 1 mais o quadrado da primeira derivada de f de x, né? Isso aqui, essa expressão,
elevado a 3 sobre 2. Então, exemplo 5. Encontre a curvatura da parábola y igual a x ao quadrado nos pontos 0, 0, 1, 1, 2 e 4. Tá? Então, vamos parametrizar a parábola. Né? E aí, como eu tenho aqui y igual a x ao quadrado, então eu posso escrever ela como sendo o r de t igual a x e x ao quadrado. Tá? Só observando aqui que nesse caso, né, o f de x aqui, ele vai ser x ao quadrado, tá bom? Então, dessa forma, né, nós temos o seguinte, que k de x aqui, ele vai ser o quê? Né? Ele vai ser o módulo da segunda derivada de f de x sobre 1, né, 1 mais o quadrado da primeira derivada, tá? Elevado a 3 sobre 2. Então, primeiro passo é encontrar então a primeira e a segunda derivada de x ao quadrado, né? E essa aqui não é algo tão complicado, né? A primeira derivada de f de x, nesse caso, ele vai ser 2x, e a segunda derivada, né, do f de x, ele vai ser o quê? Ele vai ser só o número 2, né? Pronto. Então, agora é só aplicar aqui no k de x, né? Então, aplicando eu tenho, né, o módulo da segunda derivada, vai ser o módulo de 2, sobre 1 mais o quadrado da primeira derivada, né? O quadrado da primeira derivada é 4x ao quadrado, né? Então, fica mais 4x ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então, tirando o módulo em cima, né, vai ficar 2 sobre 1 mais 4x ao quadrado, aqui, elevado a 3 sobre 2. Né? Bom, aí agora ele quer que a gente encontre a curvatura em cada um desses pontos. Né? Então, nós temos o seguinte, nesse ponto aqui, o x ele é igual a 0, eu já ia botar t aqui, ó. O x é igual a 0. Nesse ponto aqui, o x ele é igual a 1. E nesse ponto aqui, o x ele vai ser igual a 2, né? Então, o que é que temos, né? K de 0, né? Substituindo o x por 0 na função de k, a gente só vai ter 2 sobre 1, que é 2, né? E para k igual a k de 1, né? K de 1, ele vai ser 2 sobre 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, que é 4, elevado a 3 meios, né? Vamos deixar assim. Então, no final vai ficar 2 sobre... vai ficar a raiz... Né? 3 meios vai ser a raiz quadrada de 5 ao cubo, né? E aqui a gente pode simplificar, tá? 5 ao cubo é o mesmo que 5 ao quadrado vezes 5, né? Então, vai ficar 2 sobre 5, raiz quadrada de 5. Tá? E até multiplicando agora pela raiz quadrada de 5, né? O primeiro membro e o segundo membro, né? Eu multiplicar aqui pela raiz quadrada de 5 e embaixo também, né? Então, no final vai ficar 2 raiz quadrada de 5 sobre 25. Tá? Então, essa é a curvatura para x igual a 1, que é no ponto 1 e 1. E, por fim, para x igual a 2, né? Então, eu quero saber quem é o k de 2. Então, o k de 2 ele vai ser 2 sobre, né, 1 mais, aí fazendo 2 ao quadrado, que dá 4, vezes 4 dá 16, né? Então, fica 16 elevado a 3 meios. Então, vai ficar 2 sobre 17. No caso aqui vai ficar a raiz quadrada de 17 elevado ao cubo, né? Sempre de forma análoga, como nós fizemos ali para raiz quadrada de 5 ao cubo, isso aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 17 sobre... aí aqui embaixo vai ficar 17 ao quadrado, que é 289. Então, está aqui
a curvatura no ponto 0, 0. Aqui é a curvatura no ponto 1 e 1. E aqui é a curvatura no ponto 2 e 4. Bom, agora vamos ver o que é o vetor normal e o vetor binormal, tá? Então, em um ponto dado de uma curva suave, né, R, existem muitos vetores que são ortogonais ao vetor tangente unitário, T, né? Então, escolhemos um observando que o módulo de T é sempre igual a 1, tá? É o vetor unitário tangente, né? Então, para todo T, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter que T vezes a derivada de T, ele é igual a 0, né? Então, T e T', né? Ou seja, T e a sua derivada são vetores ortogonais, né? De modo que T' de T vai ser ortogonal a T, né? Então, observe, no entanto, que T' pode não ser um vetor unitário. Isso pode ocorrer. Mas se R' também for suave, né? E K diferente de 0, então podemos definir o vetor normal unitário principal. Então, nós vamos chamar de N como vetor normal unitário principal, como sendo a derivada de T sobre o módulo da derivada de T, tá? Então, a derivada de T é um vetor ortogonal a T, e quando eu divido ele pelo módulo do próprio vetor, então nós temos um vetor unitário, tá? Então, quer dizer que N de T, ele é um vetor unitário e ele é ortogonal ao vetor T. E aí, nós temos agora o vetor que nós chamamos de binormal, e aí representamos por esse B de T, que ele é o produto vetorial entre T e N, né? Ou seja, entre o vetor tangente unitário e o vetor principal unitário, né? Nós chamamos de vetor normal, né? O vetor normal unitário. Então, esse daqui, B, vai ser o vetor binormal. Esse vetor binormal, na prática, ele é um vetor que ele é ortogonal ao vetor tangente unitário e ao vetor normal unitário principal, tá? Ou seja, ele vai ser um vetor ortogonal a T e vai ser ortogonal a N também. Então, agora vejamos o exemplo 6, né? Determine os vetores normal e binormal da hélice circular, né? Então, lembrando que o vetor normal, no caso, como ele bota só o vetor normal, mas lembrando que é o normal unitário, né? Principal. Então, ele vai ser a derivada, né, de T da tangente unitária sobre o módulo dessa tangente unitária, desculpe, T', né? Módulo de T'. E o vetor binormal, né? O vetor binormal, que eu vou chamar de B de T, né? Ele é o produto vetorial, né? De T, da tangente unitária, pelo vetor normal, né? Então, o primeiro passo agora é a gente primeiro calcular quem é a tangente unitária, né? Então, lembrando, a fórmula da tangente unitária, o Tzão de T, né? Ele vai ser o quê? Ele é o R' de T sobre o módulo de R' de T, né? Vamos aqui o primeiro passo, encontrar então o T, né? Primeiro a gente encontra então o R', né? O R' de T. Ele vai ser, né? A derivada do cosseno, que é menos o seno, né? Eu vou botar assim, tá? Vai ser então o menos o seno de T, a derivada do seno, que é o cosseno, e a derivada de T, que é 1. Então, temos que o módulo disso daqui, né? Já foi calculado já, vou calcular de novo. Módulo de R' de T, ele vai ser o quê? Ele vai ser a raiz quadrada do quadrado de menos seno de T, mais o quadrado do cosseno de T, mais o quadrado de 1, né? Bom, vocês fazendo esse cálculo aqui, vocês vão ver que o módulo de R' de T é a raiz quadrada de 2, tá? Vocês fazendo esse cálculo aqui, vocês vão ver isso, que é a raiz quadrada de 2. Então, sabendo disso, né, podemos calcular aqui quem é o T, né, o vetor tangente unitário, né? Então, o vetor tangente unitário
ele vai ser o R' de t, que é o menos seno de t, cosseno de t e 1, né? Isso aqui tudo dividido pela raiz quadrada de 2. Então, eu posso escrever então ele como sendo, né? Lembrando que não, tá certo, está sendo dividido, né? Mas é só para ficar como uma observação aqui. E 1 sobre a raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Dá no mesmo. Então, porque quando eu estou dividindo pela raiz quadrada de 2, é o mesmo que está multiplicando pela raiz quadrada de 2. Então, só vou colocar direto aqui, tá? Então, aqui vai ficar menos raiz quadrada de 2 seno de t sobre 2. Aí, no outro, eu tenho a raiz quadrada de 2 cosseno de t sobre 2. E, por fim, fica 1 sobre a raiz quadrada de 2, que é exatamente a raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Então, dessa forma, eu já encontrei o t, né? o vetor tangente unitário, tá? Em função de t, tá? Esse tzão aqui. Agora que eu achei o tzão, vamos calcular agora quem é o t', né? O t' e o módulo de t', tá? Isso aqui é importante para que... Ele é importante, né, para a gente poder calcular o vetor normal, né? Então, temos que encontrar aqui quem é o t'. E o t' é a derivada dessas funções aqui. T' de t, né? Então, o t' de t, ele vai ser, né, a derivada de menos raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes o seno de t. Então, isso aqui vai ficar menos raiz quadrada de 2. A derivada de menos seno é o menos cosseno, né? Então, continua, então, cosseno de t sobre 2. Aí depois vem a derivada da raiz quadrada de 2, cosseno de t sobre 2, né? Aí lembrando, a derivada do cosseno é menos o seno. Então aqui vai ficar menos raiz quadrada de 2, seno de t sobre 2. E por fim, a derivada da raiz quadrada de 2 sobre 2, que é uma constante, né? Então essa derivada aqui é zero. Pronto, tá aqui. E agora, encontrar os módulos, né? O módulo disso daqui, né? Então, o módulo de t', né? Esse módulo aqui é importante para a gente poder calcular o vetor normal, né? Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada do quadrado de menos raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno de t, isso aqui é o quadrado, mais, né? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de t ao quadrado, mais zero ao quadrado, né? Resolvendo aqui, né? Vocês vão ver que vai ficar, na verdade, o quadrado da raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Vai estar elevado ao quadrado. Então, no final fica só raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Isso aqui já é o resultado direto aqui já. Então, agora que eu encontrei quem é o t' e o módulo de t', eu posso, então, finalmente encontrar o vetor normal. Então, o vetor normal, né? O n de t, né? Em função de t. Deixa eu dar mais tela aqui. Então, o vetor normal vai ser t' sobre o módulo de t, né? Então, vai ficar aqui, o vetor, né? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno de t. Depois fica menos raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de t e zero, né? Isso aqui é o t' dividido pela raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Então, isso aqui vai ficar, então, esse vetor normal vai ficar, no final, como sendo menos o cosseno de t e menos seno de t, né? E a terceira coordenada que é zero. Então, esse é o que vai ser o nosso vetor normal. Bom? E agora que eu já tenho t e o vetor normal, né? T está aqui e o vetor normal, já encontramos. Podemos agora encontrar o vetor binormal, que é o produto vetorial, né? O binormal. É o produto vetorial da tangente unitária com o vetor normal, né? Então, a tangente unitária, essa daqui, vai ser esse produto vetorial, esse vetor com esse daqui, né? É o vetor normal.
Lembrando então que esse vetor binormal, ele no caso ele vai ser calculado assim, né? Vai ser a matriz, né? Eu vou botar aqui I, J e K, né? Lembrando que aqui esses são os vetores canônicos, né? Acho que eu até botar mais espaçados aqui, né? I, J e K. Aí eu vou botar agora esse primeiro aqui, que vai ser menos raiz quadrada de 2 seno de t sobre 2. Depois, raiz quadrada de 2 cosseno de t sobre 2. E o j, né, que aqui tem a raiz quadrada de 2, vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2, né, que é a terceira coordenada aqui. E agora, no vetor binormal, aqui vai ficar menos o cosseno de t menos seno de t, e aqui vai dar 0. Okay? Então, vou botar aqui 0 vezes i. Depois, j vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes menos cosseno de t. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno de t, vezes j, e depois com k, né? K vezes menos raiz de 2 sobre 2, seno de t, vezes menos seno de t. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2, seno ao quadrado de t, vezes k. Vou botar isso aqui para baixo, tá? Igual. Aí menos. Aí agora voltando, né? Vai ficar k vezes raiz quadrada de 2 cosseno de t sobre 2 vezes menos cosseno de t. K. Opa, só uma correção, tá? Que fica positivo, viu? E agora sim, menos, né? Aí voltando, né? Vai ficar menos a raiz quadrada de 2 sobre 2 cosseno ao quadrado de t. Isso aqui tudo vezes k. Depois j vezes essa expressão, né? Menos raiz de 2 seno de t sobre 2 vezes 0, né? Vai dar mais 0j. E depois i vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes menos seno de t, né? Então, menos raiz quadrada de 2 sobre 2 seno de t vezes i, né? E agora, tirando todo mundo do parêntese aqui, né? Temos o 0i, né? Que a gente corta. Então, o que é que nós vamos ter aqui, né? Tirando, então, o i vai dar 0. Então, vai ficar o j com j, né? O j aqui também dá 0, né? Então, no caso aqui, a gente só vai ter que somar os k, o i. Então, vai ficar, né? Raiz quadrada de 2 sobre 2 seno de t vezes i. Aí, o j, né? O j aqui dá 0, né? Então, vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2 cosseno de t vezes j, e temos o k, né? E se você somar os valores, né, que estão multiplicando o k, vocês vão ver que no final vai dar o quê? A raiz quadrada de 2, né? K. Então, só vou botar aqui, ó, mais raiz quadrada de 2k. Ou melhor, raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Vezes k. Bom? E aí, para ficar melhor visualizado, né? Vamos escrever ele assim, tá? Vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de t. Depois, raiz quadrada de 2 sobre 2, opa, tem um menos, né? Menos raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno de t. E depois fica só a raiz quadrada de 2 sobre 2, tá? Então, esse daqui é o vetor binormal. Bom, gente, para facilitar a compreensão, então tá aqui a curva, né, da hélice circular, que nós trabalhamos aqui nesse exemplo, tá bom? E aí eu peguei, por exemplo, o ponto 0,1 em π sobre 2. Nesse caso aqui, t é igual a π sobre 2, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o vetor tangente unitário a esse ponto, que é esse vetor aqui que vocês estão vendo, tá? Esse aqui é o vetor tangente unitário. Então, isso significa que se eu traçar uma reta paralela a esse vetor, passando por esse ponto P, essa reta ela vai ser tangente a essa hélice circular
passando, né, vai ser tangente no ponto P, tá? Aí agora aqui está o vetor normal unitário, ó, ou vetor normal, tá? Vejam que esse vetor aqui, ele vai ser perpendicular a esse vetor normal. Ou, desculpa, o vetor tangente unitário, tá? Esse vetor normal aqui, tá bom? Ele vai ser perpendicular ao vetor tangente. E agora, o vetor binormal, ó, tá? Olha, para vocês terem aqui uma melhor visualização, tá bom? Aqui, ó, o vetor binormal, que é esse daqui, deixa eu virar um pouquinho, aqui, ó, o vetor binormal é esse daqui, ó, ele é tangente, ou desculpa, ele é perpendicular ao vetor tangente unitário e também é perpendicular ao vetor normal, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu utilizasse o vetor normal e o vetor tangente unitário para definir um plano, por exemplo, esse vetor binormal ele seria perpendicular a esse plano. Exemplo 7, determine as equações do plano normal e do plano oscilador da hélice circular do exemplo 6, já no ponto 1, 0 e π sobre 2, tá? Então, só para lembrar, a fórmula do plano, tá? Então, a fórmula do plano é essa daqui, tá? Vai ser A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0 mais C vezes Z menos Z0, tá? Z menos Z0 igual a zero, isso aqui. E aí nós temos o seguinte, é que A, B e C são as coordenadas de um vetor que é perpendicular ao plano alfa. x0, y0 e z0, x0, y0 e z0, né? Isso aqui é um ponto conhecido pertencente ao plano alfa, tá? E já x, y e z vai ser um ponto genérico do plano alfa, tá bom? Vou até escrever aqui, ó. X, y e z, ele também pertence a alfa, né? E é ponto genérico, tá bom? Isso aqui é a fórmula. Então tem o seguinte, o plano normal é o plano que contém o vetor normal, tá? Lembrando, o vetor normal, ele é perpendicular ao vetor tangente unitário. Então, nesse caso, A, B e C vai ser as tangentes, ou desculpa, vai ser as coordenadas do vetor tangente unitário. Ou de um vetor que seja mais simples e que seja paralelo ao vetor tangente unitário, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui, nesse ponto aqui, a gente verifica que T é igual a π sobre 2, tá? T é igual a π sobre 2. Então, vamos calcular aqui, então, o R', né? Quem vai ser o R' de T? Lembrando que o R', ele é um vetor que é paralelo ao vetor tangente unitário, né? Ou seja, ele é um vetor tangente à hélice circular no ponto, né? Então, vamos... Tá? Ele já foi calculado aqui, então, no lugar do T, eu vou botar π sobre 2, né? Que vai ficar π sobre 2. Aqui também vai ser π sobre 2. E aqui vai ser π sobre 2, né? Então, isso aqui vai ser, né? O seno de π sobre 2, ele é 1, né? Então, aqui vai ficar menos 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. E a terceira coordenada aqui é 1, tá bom? Então, plano normal, vamos chamar aqui, né, de plano normal, né? Então, o plano normal, ele tem que passar pelo ponto que foi dado, né, que é o ponto 0, 1 e π sobre 2. Então, eu vou chamar aqui de plano normal. Então, A vai ser menos 1, vezes x menos x0, o x0 é 0, mais B, que nesse caso aqui é 0, vezes y menos o y0, que é 1, mais C,
E aí vai ser 1 vezes Z menos Z0, que é π sobre 2, né? Isso daqui é igual a zero, né? Então, aqui vai dar zero, né? E aí fica x menos x mais z menos π sobre 2 igual a zero. Então, o plano normal que eu estou procurando vai ser z igual a x mais π sobre 2. Tá? Foi visto. Agora, vamos ver o plano osculador. Então, o plano osculador é o plano que é definido pelo vetor tangente unitário e pelo vetor normal. Então, nesse caso, nós vamos ter que utilizar o vetor binormal, que ele é o vetor perpendicular ao vetor unitário, né? O vetor tangente unitário e o vetor normal, né? Então, o B de T é esse aqui. Só que para T igual a π sobre 2, né? Então, vou botar aqui, no lugar de T, eu ponho π sobre 2. Aqui vai ser π sobre 2. E aqui, π sobre 2, né? Então, fazendo o cálculo, eu tenho, né, que o seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. E raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Bom, um vetor que é paralelo a esse vetor binormal, né, é o vetor 1, 0, 1. Então, vamos utilizar esse que ele é paralelo, né, ao vetor binormal. Vou até botar assim, né? Ele é paralelo ao vetor binormal, né? 1, 0, 1. Bom, e agora aplicando na fórmula aqui do plano, né? Lembrando que o ponto que a gente está usando é o 0, 1 e π sobre 2, né? Então, dessa vez o A, B e C vai ser 1, 0, 1, tá? Vou botar aqui vírgula. Então, o plano vai ficar, né? 1 vezes x menos x0, né? O x0 é 0, só para 0, 1 π sobre 2, né? Aí mais o b que é 0, vezes y menos o y0 que é 1, mais 1 vezes z menos z0, e o z0 aqui é π sobre 2, né? Isso aqui é igual a 0. Então, nós vamos ter x, né? Mais z menos π sobre 2, né? Que é igual a 0. Então, o plano osculador vai ser z igual a menos x mais π sobre 2. Tá? Aqui. Bom, gente, voltando aqui ao GeoGebra, nós temos aqui o plano normal, tá? Que é o plano que, no caso, ele vai conter o vetor normal, né? Passando pelo ponto P. Tá? Aqui. E no caso é o eixo x e y, né? O vermelho aqui é o x e o verde aqui é o y, tá? Então, aqui rotacionando. E agora o plano oscular. O plano oscular é o plano que contém o eixo, né? No caso, os vetores tangente unitário e o vetor normal, né? Aí o plano oscular. Então veja que o plano normal e o plano oscular, eles passam, né? Eles contêm o ponto P e são perpendiculares. Então, gente, espero que assim eu tenha ajudado vocês a compreender melhor esse assunto. E as dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom, que eu vou ajudando vocês como eu posso, tá? Então, até o próximo vídeo.